E a sessão de hoje, ela é uma sessão de responsabilidade da unidade coronariana, e eu queria também, antes de começar a sessão, dar boas-vindas aos novos residentes que chegam ao hospital, os residentes de cardiologia, de medicina nuclear, de terapia intensiva e os residentes de ecocardiografia também, que estão iniciando essa semana no hospital. Então, sejam muito bem-vindos. Essa sessão é um dos pontos altos do hospital, algumas discussões muito interessantes acontecem aqui, vocês vão ter a oportunidade de vivenciar e também de participar dessas discussões. Então, como eu estava falando, a sessão de hoje é de responsabilidade da unidade coronariana dentro do nosso sistema de rodízios, e Dr. Fernando Rangel, que é uma pessoa extremamente participante dentro da programação acadêmica do hospital, não só nas sessões regulares, mas também dentro da programação dos residentes, onde ele desenvolve atividades todas as sextas-feiras à tarde. Vai ser o coordenador, junto com o Dr. Roberto Sporcati, que é o coordenador da unidade coronariana. Essa semana nós ainda teremos na sexta-feira, aquela nossa sessão que eu já anunciei aqui por algumas vezes, que tem o título de Sexta Consciência, e a nossa Sexta Consciência vai ser essa semana a respeito de insuficiência cardíaca, dentro do rodízio das várias subespecialidades, a insuficiência cardíaca está contemplada e os cartazes já estão aí distribuídos. Queria pedir também a quem, porventura, não estiver na lista de WhatsApp da sessão pró-cardíaco, que depois disponibilize para a Ítala, para que a gente possa incluir, para que vocês possam então receber todas essas informações. É um grupo que quem administra sou eu faço questão de manter realmente um cunho absolutamente científico e acadêmico, não que outras coisas não sejam interessantes, mas para que o assunto do grupo não se desvirtue, a ideia é que a gente mantenha sempre questões científico-acadêmicas correlacionadas ou não com a instituição. Então, eu queria convidar, então, o Dr. Fernando Rangel e o Dr. Roberto Sporcati para assumirem, então, a moderação dessa sessão e fazerem a apresentação dos outros participantes. Fernando, Roberto, obrigado mais uma vez. Então, nossa sessão hoje, o infarto inferior, a discussão pode não ser trivial. Nós escolhemos esse nome porque muitas vezes nós falamos de infarto inferior até no diminutivo, né? Nem sempre é tão diminutivo assim, às vezes é que ele descortina uma série de alterações que vale a pena uma discussão aqui. Para essa sessão, nós convidamos a doutora Thaisa Soria, que vai fazer a apresentação do caso. Desde já quero agradecer muito a ela na preparação dessa sessão. Os debatedores, a doutora Fernanda Ferreira, que está impossibilitada de vir, ela sofreu um acidente de automóvel agora, mas não teve nenhuma questão, nenhum traumatismo, nada importante. O doutor Olavo Esteves, que está aqui, o doutor Flávio Reich, que é o médico assistente do caso, doutor Constantino e a doutora Ana Amaral, que deve estar chegando. Ao meu lado, o doutor Roberto Sporcati, que dispensa qualquer apresentação. O pointer está por aí? Vamos começar, então. Thaisa, por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thaisa, eu sou residente agora do 2º ano de cardiologia, praticamente, do 2º ano da cardiologia. Queria agradecer já de antemão a equipe da unidade coronariana pela oportunidade, de apresentar aqui o caso, ao Dr. Flávio, que nos cedeu gentilmente o caso do paciente para a sessão, e a nossa sessão é essa de hoje, o infarto inferior, a discussão pode não ser trivial. A gente tem aqui um paciente de 69 anos, masculino, que chegou na unidade de emergência de uma outra instituição com uma queixa de uma dor no peito. Essa dor se iniciou às 9h30 do dia 4 de fevereiro, uma dor típica, retroesternal, impressão, de intensidade 6/10, que foi iniciada em repouso, sem radiação, fatores de exacerbação à melhora e nenhum outro sintoma associado. Um paciente sem outras comorbidades, sedentário, mas com uma história familiar positiva para a doença coronariana precoce, um pai infartado aos 60 anos. Ele chega à unidade de emergência da outra instituição às 11h19, com delta T de início de dor de 110 minutos. No exame físico, nessa outra instituição, o paciente chega ainda com dor,
queixando ainda de dor de intensidade 6 em 10, mas chega vigível, eupneico, bem perfundido, no exame clínico nenhuma alteração mais significativa, uma quarta bulha, sem sinal de congestão pulmonar, pulsos amplos e simétricos bilateralmente, com uma leve hipertensão sistólica, 150 de sistólica, e bradicárdico, 40 de pressão, de 40 batimentos por minuto. O eletro de admissão é esse. Doutor Dilson, quer comentar esse traçado? O D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, não tem aqui a calibração, mas imagina-se que seja 1 milivolt. E a VF também, chegamos nas precordiais esquerda, que tem um infradesnivelamento em V1, V2, V3. Esse negócio é muito interessante, porque mostra, de certa forma, onde mais ou menos nós vamos ter que discutir o problema desse caso aqui, V1, V2, V3. Porque aqui é a zona de que nasce a circunflexes nesses casos. V4, com a onda T alta e acuminada, V5 e V6, essa T alta, acuminada e simétrica, foi comentada pelo ilustre professor aqui presente, Luiz Antônio, e muito bem saudado pelo Dr. César, a quem eu corroboro nos elogios que fez a ele, a importância que tem como sendo de uma isquemia subepicádica aguda nesse caso. Então, o que chama a atenção, primeiro, ver essa bradicardia e a onda P. Nós vemos que a onda P está prolongando, isso aqui já é um bloqueio AV 2 por 1. Quer dizer, já tem um problema de bloqueio AV 2 por 1 nesses doentes. E a VR. E o infarto agudo, isso já tinha se visto pelo quadro clínico, dor localizada, reto external, náusea, vômito, caracterizando um infarto agudo do terço da região póstero inferior. Esse negócio eu me lembro bem, quando eu fui fazer eletrocardiografia em 53, 55, o professor Sódio Palhares chamava muita atenção quando houver essas morfologias aqui, tem sempre que fazer um exame das precordiais direitas, V3, V4. O ideal, inclusive, é um círculo torácico, que é para ver se não comprometeu também o ventrículo direito. Não é uma coisa só localizada no ventrículo esquerdo. Aqui nós já vimos que é um bloqueio 2 por 1, não é total. Hein? Acho que é 2 por 1, né? P aqui, ó. Olha, aqui 1, 2. 1, 2. Tem 3? Aí então é um bloqueio total. Tem um terceiro aí. E aqui é o infradesnivelamento com essa zona, com essa morfologia de isquemia aguda na parte lateral do ventrículo esquerdo. Um eletrocardiograma com esse praticamente torna-se obrigatório a gente fazer um ventrículo direito para ver V3 e V4. Já o professor Luiz Antônio, num dos eletrocardiogramas, chamou muita atenção que deve fazer V2, V3, porque é a zona que tem também a CX, correspondente a CX. E aqui é importante porque essa zona daqui é a zona que é irrigada, muito irrigada, né, no nódulo auriculoventricular e na zona em que o coronária direita se transforma em artéria posterior, descendente posterior. Quer dizer, aqui eu diria que nós temos um bloqueio AV total e um infarto posterior inferior. E me ficaria a dúvida sempre de recorrer à necessidade de pensar na possibilidade de comprometimento não só do ventrículo esquerdo, como também do ventrículo direito. O ventrículo... Não, porque nós não vemos aqui muito, para ser aqui V1 está muito pequeno. Eu ficaria mais com a possibilidade disso aqui de um comprometimento do ventrículo direito associado. Como o doutor Dilson falou de maneira muito clara para nós, né? Infarto essa fase superaguda, né? Foi muito interessante. O doutor Dilson
falou, BAV de terceiro, um escape juncional com uma frequência menor que 40. E observe que a fase é superaguda, né? Que o STT torna-se uma onda só monofásica, né? Com supra maior em D3, o Tordiço falou, que tem que explorar as precordiais direitas, pode ter extensão ao VD, quando o supra é maior em D3 que 2 EVF. Esse bloco monofásico aqui é típico da fase superaguda, as primeiras 3 horas do infarto. Esse é um infarto raro, e se vê nessa fase, porque ele é a fase hiperaguda, né? A onda R, em vez de ter onda Q, tem onda R de amplitude grande, né? Pela corrente de injúria aguda. Esse embandeiramento, monobloco, e também é típico da fase superaguda do infarto inferior, o BAV de terceiro grau, que a gente documenta pouco, mas é muito comum, e com escape juncional. Eu acho que o professor Dirce enfatizou também as torácicas direitas. Nem todos concordam, nem todos os autores, mas eu costumo dizer que o eletrocardiograma do cardiologista tem 18 derivações, não é? V7, V8, mais V3R, V4R, V5R e V6R. Você consegue, quanto maior a alteração compatível com o infarto nas torácicas direitas, maior a probabilidade do infarto de ventrículo direito. E as complementares V7 e V8, você entende melhor já o acometimento da parede dorsal. Bom, então, dando seguimento aqui, um resumo: paciente de 69 anos, sem comorbidade, mas com história familiar positiva para doença coronariana, com infarto com supra inferodorsal, com BAV de terceiro grau. Ele chega numa unidade de emergência que não tinha um serviço de hemodinâmica disponível, com 110 minutos no delta-T de início de dor. Então, o que fazer com esse paciente, né? Que agora a dinâmica que a gente propôs, a gente vai trazer uma série de tópicos para discussão. Vamos discutir todas as possibilidades de conduta e depois a gente expõe qual foi a evolução do caso em si. Então, antes da terapia antiplaquetária e terapias de reperfusão, a primeira questão que a gente trouxe foi com relação ao BAVT. O que fazer com relação ao BAVT? A gente podia ver o Olavo agora, por favor, Olavo. Quando o paciente chega com esse infarto inferior, fase superaguda, as primeiras poucas horas do infarto, 1, 2 horas, e com BAV de terceiro, eu pedi até você falar um pouquinho do mecanismo, que existem os mecanismos de BAV de terceiro associado ao infarto inferior, tá? Tem 2 mecanismos diferentes. Pode falar um pouquinho sobre isso e a sua conduta frente a essas hipóteses aqui, ou uma diferente. Boa tarde, todo mundo. Bom, esse caso mostra bem essa diferença do que a gente teve na sessão anterior ao carnaval, né? No infarto inferior, surgindo o BAVT numa fase aguda ainda, com uma reação vagal, né, mais importante, o que a gente costuma ver. Esse paciente tem uma resposta ventricular razoável, com QRS estreito, paciente com uma parte estável, né, clínica, não tem nenhum sinal de baixo débito, nenhum sinal de choque, o que eu acho que dá uma certa tranquilidade para a gente tentar manejar e pensar numa terapia para ele. Mais importante, eu acho, que a gente pensar no método de reperfusão para ele. É um paciente que chega ao hospital com delta-T curto e merece ser reperfundido, e normalmente a gente tende a ter a reversão, né, desse BAVT nesses casos. A questão é essa, né? Que estratégia a gente vai tomar para reperfundir o paciente nesse momento no hospital que não tem, né, hemodinâmica disponível. E quanto ao bloqueio? Terapia de reperfusão, só. Ele está estável, né? Da parte clínica estável, acho que a gente pode aguardar. Não vejo necessidade de a gente intervir com marca-passo no momento, né, provisório. Em uma das anteriores. Por enquanto, acho que a gente tem tempo para observar. O Roberto Gamacho pediu a palavra, por favor. Muitos anos atrás, né, nessa instituição, né, foram feitos alguns trabalhos, né, relacionando o infarto inferior, evoluindo com bloqueio atrioventricular, a grande associação de infarto inferior com bloqueio a infarto de ventrículo direito. Aí, esses foram até trabalhos assim levados e apresentados em vários congressos, né, mostrando essa forte associação. E que esse bloqueio, muitas vezes, é associado ao reflexo de Bezold-Jarisch, né, associado ao infarto de VD, e que, muitas vezes, responsíveis simplesmente a mecanismo vagal responsivo à atropina. Pois, Antônio Campos, por favor. Bom, eu quero acompanhar o raciocínio clínico e, digamos assim, hemodinâmico do nosso querido Roberto Gamaski, chamando a atenção para um trabalho
que deu margem a uma citação bibliográfica, tanto no Brown quanto no Hearst, do professor Roberto Bassan, que durante muitos e muitos anos trabalhou no nosso hospital, saiu daqui em 2004. Eu me lembro quando cheguei aqui em 1991, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi Roberto Bassan, e ele ainda não tinha visto a citação do trabalho dele em ambos os livros. Uma questão de não ter lido os capítulos. Eu tinha os 2 livros, à época, e mostrei para ele, ficou muito emocionado, e até hoje ele me agradece por isso. Por quê? Porque o infarto da parede inferior e o bloqueio AV do 3º grau, ele tem um verdadeiro rosário de perspectivas fisiopatológicas. Mas existe uma que a gente nunca pode deixar de pensar, que é a lesão concomitante na descendente anterior proximal. Por quê? Porque, frequentemente, esse desbalanceamento entre o leito esquerdo e o leito direito pode induzir, não por mecanismo vagotônico, mas por mecanismo isquêmico, o distúrbio de condução avançado pela via atrioventricular. O professor Dirson citou meu nome algumas vezes, eu quero agradecer a ele, mas fundamentalmente ele descreve muito bem que a chamada imagem recíproca desse paciente, do supra de 2, 3 e F, a gente não teve as derivações V7, V8, nem V3R, nem V4R, mas que sugerem que esse infarto não é um pequeno infarto inferior. Por quê? Porque as chamadas imagens recíprocas não se limitam a D1 e a VL, V1, V2 e uma inquestionável isquemia subepicárdica na parede anterior. De maneira que eu acompanho plenamente o raciocínio do Olavo de que esse paciente precisa de um laboratório de hemodinâmica, caso ele esteja disponível, do contrário, de terapia fibrinolítica, porque a reperfusão seguramente é o tratamento desse quadro de bloqueio atrioventricular e da oclusão, em princípio, proximal da coronária direita, mas que a análise anatômica do leito coronário se impõe em algum momento da internação, se não de pronto, mas seguindo a uma terapia eventualmente farmacológica, caso isso não seja alcançado, para que essa anatomia seja bem definida. Eu estou muito preocupado com a descendente anterior. Não há dúvida que é uma oclusão da coronária direita, padrão de ondas monofásicas, não somente caracterizam a fase superaguda, mas a fase superaguda de uma oclusão total. É a minha hipótese. Seta, o paciente ao lado... Seta, o paciente ao lado... O paciente ao lado está com 10 por 6 de pressão e sudoreico. O paciente ao lado? É porque esse ninguém quis passar o marca-passo. Enquanto alguém não passar o marca-passo... Veja só, eu estou aqui destacando o seguinte, a estabilidade hemodinâmica, o QRS estreito, isso tudo dá um conforto de iniciar uma estratégia de reperfusão, até farmacológica, sem o suporte. Mas nem sempre é isso. Né? Em especial, se tiver uma DA associada, você pode ter uma disfunção mais importante, sinais de baixo débito, se é Bezold de Jarisch ou se é pelo bloqueio. Não é? Você vê alguma situação para colocar um marca-passo neste momento? Tá, deixa eu seguir aqui a sequência. Deixa eu seguir a sequência do meu raciocínio. Eu achei estranho a primeira pergunta ser sobre passar um marca-passo e não sobre a estratégia de reperfusão. Imaginava que o mais lógico seria a gente discutir primeiro a estratégia de reperfusão, sabendo que no infarto, principalmente parede inferior, após a reperfusão, você costuma ter a resolução do bloqueio atrioventricular. Isso é menos frequente quando você tem infarto de parede anterior, onde você tem isquemias mais extensas, com comprometimento do sistema de condução mais extenso, e esses bloqueios têm, então, um pior prognóstico. Então, no infarto de parede inferior, normalmente isso reverte, e eu esperaria que, já que o doente não tinha estabilidade hemodinâmica, eu pensaria na estratégia de reperfusão, e só depois, então, julgaria, se o doente não melhorasse, a questão de se passar um marca-passo. Me chama a atenção aqui, e acho que seria importante discutir, por que esse doente não foi definida a estratégia de reperfusão no outro hospital? Se lá não tinha hemodinâmica, esse não era um doente para fazer trombólise? Quer dizer, era um doente com delta T curto,
um doente que estava em BAVT, e a gente sabe que o tempo de retardo para angioplastia pode ser um fator crucial. Não posso entrar nessa... É para esperar? Perdão. Não, eu ia avançar. Então. Não quero perder tempo, mas uma das coisas que mais atrapalha o emergencista é o bloqueio. Vou colocar o marca-passo e depois... E agora eu estou com vaso profundo não compressível. Exatamente. Como eu faço a reperfusão? Então, essa percepção de janela de oportunidade, de reperfusão farmacológica, reversão de bloqueio e dispensar a estimulação artificial, ela é importante, mas a gente viu por décadas, não é? Coloca o marca-passo e depois o colega fica inseguro de fazer a trombólise. Não é verdade. Bom, e agora o que fazer com relação à estratégia de reperfusão? A gente trouxe aqui a trombólise, transferência para um centro de referência para angioplastia primária. Nesse caso aqui, era bem próximo, acho que uma estimativa de talvez no máximo 20 minutos de transferência. Mas era próxima a outra instituição. Um inibidor de glicoproteína 2B3A, mais transferência hospitalar, ou uma estratégia fármaco-invasiva de trombolítico e transferência para angioplastia em 3 a 24 horas. Qual seria o entender dela sobre essa questão da transferência para um centro de angioplastia primária ou lítico no local, principalmente? Boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, participando dessa sessão, que é sempre muito interessante, muito produtiva para todos. Desculpa o meu atraso. Bom, a gente está conversando sobre um paciente que trata-se de um infarto, uma síndrome com supra, onde a gente precisa pensar exatamente como o Seta comentou, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar qual vai ser a nossa estratégia de reperfusão nesse paciente, né? Então, a gente tem aqui algumas opções, em a gente tendo, né, uma sala de hemodinâmica disponível, com o hemodinamicista em sala, ou o quanto antes rápido, a gente acaba optando realmente pela angioplastia primária, em a gente podendo, né? Seria a nossa estratégia de primeira opção. Em a gente não tendo esse laboratório de hemodinâmica disponível, a gente tem que pensar em quanto tempo a gente tem para transferir esse paciente, se esse tempo vai ser o adequado, ou se a gente tem que pensar realmente em trombólise, né? Se a gente não tem disponibilidade de transferência, é claro que esse diagnóstico tem que ser feito rápido, em menos de 10 minutos. Em a gente não tendo possibilidade de transferência, a gente tem que pensar que essa trombólise tem que ser feita o quanto antes, em até 30 minutos, o preconizado pelas diretrizes. Tem se falado também sobre trombólise pré-hospitalar, que na nossa realidade aqui de Brasil é um pouco complicado, mas isso lá fora é falado, e dizendo que realmente tem impacto em mortalidade, que melhora tempo de reperfusão, pelo menos em alguns trabalhos falam 50 minutos, outros falam 1 hora. Mas isso não sendo nossa realidade, a gente tem como opções ou trombolizar ou transferir para um centro que a gente possa fazer essa angioplastia primária. Se a gente tiver, né, pouco tempo de delta-T, um delta-T curto, mais ou menos aproximado até 2 horas, em a gente podendo transferir esse paciente, né, em 60 a 90 minutos, dependendo se é uma parede anterior ou se a gente tem esse tempo curto de evento, a gente deve tentar transferir para poder fazer essa estratégia de angioplastia primária. Se trata-se de um hospital, como a Thaís falou, que está próximo e que, de repente, essa transferência pode ser feita o quão rápida, eu acho que poderia ser tentado essa estratégia de angioplastia primária. Em não podendo, julgando que esse tempo vai ser demorado, superior a 60 a 90 minutos, a gente tem que pensar realmente em trombólise e em reperfusão. Certo, por favor. Depois vamos ouvir o Flávio sobre essas estratégias aí também. Seta, por favor. Queria só compartilhar, acho que a nossa experiência com relação a essa questão da estratégia de reperfusão e a necessidade de transferência. Eu não me lembro de ter visto um doente transferido de uma instituição para outra no sistema público, com certeza, e no privado, acho que poucas vezes que tenha conseguido ser transferido com um tempo de retardo ideal. Então, me preocupo muito essa questão de a trombólise vai ser melhor, a trombólise não, a angioplastia vai ser melhor, ela vai ser mais rápida, porque a gente efetivamente não consegue fazer com que o doente seja transportado em tempo hábil e que tenha um tempo de retardo menor do que 90 minutos ou próximo a isso, que seria o recomendado.
Então, acho que a gente sempre tem que pensar na trombólise, e alguns cenários me fazem pensar mais ainda em trombólise. Então, um doente que não tem instabilidade hemodinâmica, um doente que tem um ΔT curto, são doentes que respondem bem à trombólise. Então, esse é um doente que, a rigor, eu pensaria sim em fazer trombólise numa outra instituição e dificilmente ficaria pensando em transferir para fazer angioplastia primária, a não ser que eu estivesse num cenário assim, onde as coisas funcionam já muito ajustadas, entendeu? Senão, eu priorizaria a trombólise. Flávio, por favor. Eu ainda bem que já vi, quando soube do caso, esse já estava resolvido, essa questão, que é um dilema, né? E talvez a outra instituição era o Procardíaco de Ipanema. Então tem uma vantagem, porque para arrumar uma transferência do Procardíaco para o Ipanema para cá é uma coisa rápida, garantida e relativamente tranquila. Então acho que foi por isso que foi optado esse tipo de conduta. Ainda durante a transferência, houve um relato de que o paciente fez uma FV, mas não teve documentação, demonstrando que, de repente, um BAVT, nesse caso, não é uma coisa tão tranquila, que o cara está estável, etc. e tal, que ele estava hiperagudo. Então, por que que foi, eu imagino que por que foi, não foi feito trombólise, é porque alguém ligou lá e falou, olha, estamos com um doente assim, 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 e alguém aqui falou, manda a brasa. E ele, com ΔT rapidíssimo, chegou aqui, resolveu o problema da fibrinólise e do BAV, porque ele colocou um marca-passo provisório para poder fazer a angioplastia primária. Vamos ouvir na ordem dos inscritos. Agora, Marcelo Garcia. Eu queria só lembrar a taxa de patência do trombolítico altíssima, quanto mais precoce ele é feito, né? Então, a gente trabalhava com streptokinase, que tinha uma taxa de infusão lenta, muita hipotensão, e com uma taxa de reperfusão aí na faixa dos 60% na época. Depois a gente passou para os fibrinos específicos, e a gente está com alteplase, a RT-plase, que eu acho que nem tem aqui, e agora a TNK. O TNK facilitou a vida de todo mundo, inclusive dos não especialistas, porque ele tem uma infusão em bolos. E a taxa de reperfusão do TNK é em torno de 85%. Eu acho que esse cenário de transferência vai aumentar, até por hospitais de rede próximo a nós, e eu acho que a gente tem que estimular muito a trombólise. Eu acho que esse doente não tinha instabilidade, BAV suprarriciniano, edema de feixe de Ricci, frequentemente reversível, e resposta ao trombolítico maravilhosa. Então ele viria, ele não vai escapar da hemodinâmica, inclusive faz parte do complemento do tratamento pós-trombolítico, que não precisa ser imediato, mas é um doente para trombólise. Eu acho que ele seria um candidato a TNK em especial. Doutor Dilson, agora pela ordem das inscrições. Bom, quando eu comentei o eletrocardiograma, só comentei o eletro, não fiz as referências que outras mais eu poderia pensar. Mas chama a atenção que a zona comprometida nesse doente é uma zona extremamente importante e grave, porque foi exatamente perto do nódulo sinusal, que é onde foi comprometido. Essa zona de transição entre a coronária direita e a descendente posterior é a zona de irrigação do nódulo sinusal, é uma zona extremamente irrigada. E, além do mais, não entendi, a doutora não nos explicou por que não fez V3, V4, V5. Já não digo o círculo torácico, mas pelo menos o que o doutor, nosso colega Roberto, a idade, desculpa, eu esqueço logo o nome. Não fez V3, V4 e V5, nesse caso, porque o infarto ventrículo também é muito importante nesse caso aí, de bloqueio a via total. Com certeza que o eletro nós pegamos, foi da outra instituição. Doutor César Rangel, agora. Só um comentário rápido. Primeiro, dá uma tranquilidade ao Dirso, porque todos aqueles que têm consciência de perda da memória não têm demência. Viu? Só tem quem não tem consciência de que esqueceu. Bom, agora eu queria só corroborando o Seta e o Marcelo,
lembrar o seguinte: se a trombólise não fosse tão eficaz quanto mais precocemente feita, não existiria a trombólise pré-hospitalar, minha gente. Então, qualquer que seja a circunstância, inclusive essa do doente atual, ele devia ser trombolizado. Bom, e com relação à terapia antiplaquetária e antitrombótica de escolha? A gente expôs aqui algumas opções: ácido acetilsalicílico, clopidogrel, com heparina, ou o segundo antiagregante sendo o ticagrelor ou prasugrel com heparina, ou ácido acetilsalicílico, clopidogrel, heparina e inibidor de glicoproteína 2B3A, ou ácido acetilsalicílico, clopidogrel e fundoparinux. Pronto. Agora nós temos a terapia antitrombótica e antiplaquetária. Vamos começar pela doutora Ana Amaral, pode falar sobre isso, depois cada um dos debatedores poderia opinar. A gente falando de infarto com supra, para a gente poder falar de antiagregantes, a gente precisa pensar qual vai ser realmente o nosso tratamento de reperfusão de escolha. Né? Se a gente for pensar que esse paciente será trombolizado, a gente não tem muito o que se preocupar e teremos que fazer aspirina e clopidogrel. Né? Nesse caso, os novos antiagregantes, como ticagrelor e prasugrel, estariam contraindicados por conta de falta de estudo, por falta de dados, para a gente poder, não temos ainda essa liberação para poder fazer junto com o trombolítico. Então, em sendo trombolizado, a gente deveria fazer AS e clopidogrel. Né? Se esse paciente for optado para angioplastia primária, a gente perde, nesse momento, a contraindicação desses outros dois antiagregantes, porém, por conta do trombolítico, mas a gente tem que pensar que esse paciente tem uma alteração de frequência cardíaca, ele tem uma alteração de ritmo, e nesse caso a gente não deveria fazer o ticagrelor, né? Porque ele tem um bloqueio, ele tem uma frequência cardíaca mais baixa, a gente já teria uma contraindicação para isso, né? Em caso do prasugrel, eu não peguei exatamente os dados assim do início de paciente, de idade, não tinha história de nenhuma contraindicação. Em um caso de um infarto com supra, a gente poderia até pensar nessa segunda opção. Em relação à anticoagulação, exatamente também a gente precisa, se esse paciente fosse, a gente tem a opção das heparinas de baixo peso, a enoxaparina, que na maioria das vezes no nosso cotidiano é o que a gente acaba usando mais, né? A gente, que é o caso na maioria das vezes, como a gente faz. Se esse paciente fosse para angioplastia primária, a gente não usaria, ficaria um pouco de fora o fundoparinux nesse caso, né? Mostrando um pior resultado, né? Através do OASI-6, exatamente, trombose de catéter, enfim. Não seria o caso, a gente ficaria mesmo com as heparinas. Olavo, Garcia e Seta gostariam de opinar sobre esse aspecto? Alguma coisa a adicionar? Pode. Queria comentar o seguinte: esse doente, com 2 horas de infarto, ele faz bloqueio AV total. Quer dizer, o bloqueio AV total do infarto inferior é em torno do 5º dia, tá? Geralmente é em torno do 5º dia, o que mostra a gravidade. Pode, até já foi comentado aí, se não me engano, pelo Luiz Antônio, pode ser uma lesão grave de DA associada. Alguma coisa muito grave aí aconteceu. Eu queria reforçar todo o raciocínio da Ana no sentido da precocidade do antiplaquetário, mas quando você tem um intervalo muito curto, os estudos não conseguiram demonstrar grande diferença. Então, se esse intervalo está muito curto para uma intervenção primária, pode ir até sem nenhum dos novos antiplaquetários e você decidir na sala. Né? Quer dizer, os estudos de ambulância versus sala de hemodinâmica não conseguiram mostrar a diferença de desfecho isquêmico e aumentou o desfecho hemorrágico. Então, é uma oportunidade aqui desse paciente, né, se ele chega com intervalo curto, ir para a sala só com antiplaquetário, podendo aguardar um pouco mais. Se o tempo é maior, acho que você enfatizou bem o distúrbio de condução e o ticagrelor, e por outro lado, né, o prasugrel ele foi feito no esquema de angioplastia primária com anatomia identificada. Ou seja, talvez seja melhor não fazer nenhum outro antiplaquetário por enquanto. Né? Oi? Sim? Sim. Nesse caso que ele, vamos supor que a opção fosse ser transferido, você faria algum antiplaquetário nesse momento, se ele fosse ser transferido de ambulância para outra instituição? O que você faria, junto com a aspirina?
Se ele for ser transferido, acho que continuaria a contraindicação do ticagrelor, e com a perspectiva da intervenção e a expectativa do que a gente vai encontrar na anatomia, eu acho que o prasugrel poderia ser feito. Ok. Então, isso que o Roberto falou é muito importante, nossos residentes. Prasugrel é um antiplaquetário em síndrome coronariana aguda após a definição da anatomia coronariana. Assim foi no Triton. Fala, certo. E só acho que a última questão que não foi abordada é que o inibidor de glicoproteína 2B3A ele ficaria como uma droga para pós-intervenção, caso você tivesse ali uma situação de um conteúdo trombótico muito grande, enfim, mas não usada antes da intervenção coronariana. Foi bom isso. Tino, por favor. Na hemodinâmica, esse paciente tem que ser transferido ou ficar com um marcapasso externo de stand-by ali. Isso é o mais importante. Independente do que a gente vai fazer. Se vai fazer o fibrinolítico, deixa o marcapasso ali. E se vai transferir, transfere monitorizado com o marcapasso também. Porque nada impede que ele piore o grau de bloqueio dele e aí venha a morrer não só da oclusão do vaso, mas do distúrbio de ritmo dele, né? Bom, dando seguimento, então, esse paciente recebeu dose de ataque de ácido acetilsalicílico e de ticagrelor, foi os antiagregantes de escolha, e foi optado por solicitação de transferência hospitalar. Enquanto esse paciente aguarda pela a transferência hospitalar, ele evolui com um quadro de fibrilação ventricular. Então, nesse momento, a gente pergunta se, nesse momento, estaria mantida a estratégia de transferência em vigência da fibrilação ventricular. Alguém quer opinar sobre isso? Sobre fibrilação? Eu acho que porque no relato isso ficou meio confuso. Então, parece que a FV já foi na ambulância, por isso que não foi bem documentado. Então, eu também já cheguei depois disso. Então, acho que não houve essa decisão, porque ele já estava a caminho, pelo que eu pude entender lá do relato. Tanto que nem tem eletro da FV, tem um relato escrito do cara que fez uma cardioversão e veio. A escolha do Tica é preocupante, mas já havia sido feita, ele parece que já veio de lá. Ela foi também motivo de preocupação a posteriori, né? Mesmo com marca-passo do que fazer. Então, acho que seria tipo uma perda de tempo discutir esse momento, porque já estava resolvido, já estavam esperando ele aqui. O diretor quer falar? Desculpa, por favor. Não, eu só queria, sem polemizar, mas o aspecto da fibrilação ventricular desse paciente já em ambiente hospitalar, sendo transferido ou não, ou seja, semi-hospitalar. O ambiente da ambulância é um ambiente extra-hospitalar, mas cujas estratégias não devam postergar a chegada ao hospital. Eu só queria que fosse feito algum comentário de como foi abordada essa fibrilação ventricular, ou seja, desfibrilação imediata e pleno sucesso, sem massagem cardíaca, sem nada. Vou falar. Na verdade, no relato, eles não disseram se foi na ambulância. No relato de transferência, eles disseram isso, a gente tinha entendimento de que foi ainda pré-transferência, mas, enfim. Então, relatos são relatos, esse sim, que é o problema. Não tinha nada escrito, ficou problemático em relação, nem documentado. Bom, então esse paciente recebeu um choque de 360 joules e reverteu na primeira tentativa sem massagem, reversão em BAVT. E aqui, nesse caso, a gente parou novamente para repensar a estratégia da abordagem inicial do bloqueio atrioventricular, que inicialmente a gente tinha adotado uma conduta conservadora, né, e isso foi revisto e nesse momento foi instalado um marcapasso transcutâneo, foi iniciada a infusão de amiodarona venosa e o paciente foi transferido aqui para a nossa instituição. Eu acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? É melhor chegar logo no hospital. Melhor chegar, porque está muita confusão aí. Vamos adiante. Esse pisaram feio aí. Bola Mas não fez, vamos embora. Esse que é um transporte de alto risco, né? Como amiodarona venosa, BAV. Vamos lá, infarto em curso. Vamos lá. Só para esclarecer algumas coisas, eu até estava de plantão na emergência no dia que esse paciente chegou e ele fez uma FV no outro hospital, foi feita a cardioversão no outro hospital, isso realmente não veio relatado, mas por conversar com um plantonista de lá, pelo telefone, ele relatou que foi exatamente isso, FV e cardioversão elétrica. Complementando a resposta ao César, a reperfusão diminui a incidência, qualquer complicação, quer seja elétrica ou mecânica, todas elas, até de BAV, de bloqueio, de
aplicação estrutural, mas também o beta-bloqueador, usado nas primeiras 24 horas, diminui sobremaneira a incidência de fibrilação ventricular primária, né, nas primeiras 48 horas. Mas você faria num cara com BAV normal e 40 de frequência? Não, estou falando que o beta-bloqueador usado de maneira adequada previne a fibrilação ventricular. Bom, então esse paciente chega às 13h20 aqui na instituição, direto para a sala de hemodinâmica. O delta-T de transferência foi um delta-T de 120 minutos. Ele chega no hospital às 11h20 e chega aqui no hospital às 13h20. Hospital, mas não início de dor. Não de início de dor. Início de dor às 9h30. 120 minutos. Delta T, dor, sala, 4 horas. Isso, exatamente. Dor, sala, 4 isso. horas. Não vamos amenizar porque não funciona. 4 horas. Bom, Tino quer... Bom, isso foi feita uma coronariografia por acesso femoral. O colega já colocou um marca-passo provisório no início do procedimento. Isso dá uma maior tranquilidade para a gente trabalhar no atendimento do paciente infarto agudo do miocárdio. E a gente tem não está funcionando esse. Aqui uma injeção na artéria coronária esquerda. Desculpa, peraí. Então, tronco de coronária esquerda sem lesão. A gente vê uma placa nessa projeção moderada no terço proximal da descendente anterior. O restante da descendente anterior não dá para avaliar muito bem, mas parece ter uma placa no terço médio. Para cá, circunflexa. Um ramo marginal também com a lesão. Ui, fiz bobagem, apertei alguma coisa aqui que não deveria. Com a lesão nesse ponto aqui. Pronto. Aqui numa projeção cranial, a gente vê a coronária esquerda, a descendente anterior com a lesão junto à saída desse pequeno ramo diagonal aqui, e depois, após o segundo ramo diagonal, a gente vê uma lesão em uma área que tem um kink ou uma constrição sistólica nesse ponto. Tá? E por aqui a gente também consegue ver um pouquinho da lesão da marginal. Oi? A lesão proximal da DA é mais do que moderada. Mas vamos ver que depois. Isso tem um truque aqui que o André me passou do filme aqui, depois a gente até vai discutir isso, Luiz. Então, aqui num spider, a gente está vendo a descendente anterior, essa lesão que o Luiz se refere, a gente não consegue ver muito bem ela, mas a gente vê que tem uma calcificação no território da descendente anterior, aquela lesão daquele primeiro ramo marginal que é alto, e artéria circunflexa. Bom, vamos para a artéria relacionada. A ventriculografia foi feita com catéter de coronária direita, e a gente vê a parede póstero-basal, inferior e inferoapical com uma leve discinesia inferoapical, ou seja, todo o território da parede inferior acometido por esse infarto. Aqui uma angiografia na artéria coronária direita, a gente vê que no início do terço médio ela se encontra totalmente ocluída. Tá? No definitivo já tinha falado, tá aqui o provisório está aqui. Tá, provavelmente já fizeram alguma outra coisa nesse doente no meio do caminho. Só com a passagem da corda guia, que ela aqui entrou direto no ramo marginal grande, e a gente falando em infarto de VD, provavelmente também estava associado a isso, já teve uma reperfusão na artéria, tá? Então, o colega recolocou a corda na coronária direita distal, balonou, eu não sei dizer a vocês se foi feito algum tipo de inibidor dos... Tinha um patente, mas esse outro marginal estava ocluído. E aqui já foi após o implante stent? Não? É o resultado final. Oi? Resultado final. Então foi colocado um stent no terço médio da coronária direita com um excelente resultado angiográfico. Você vê que todos os ramos marginais da coronária direita estão patentes. Isso é muito importante, porque normalmente quando a gente tem um acometimento do ventrículo direito, quando você sai com um ramo marginal desse ocluído, ele continua com aquele ventrículo meio bobo, que você precisa repor volume. E o André, ele retornou, você fez as duas imagens? Está em sequência. Ele interpretou como aquelas lesões na coronária esquerda que pudesse ter algum componente de vasoespasmo local, ele fez nitrato na artéria e reavaliou as artérias. Então aqui a gente tem aquela lesão na descendente anterior, que na angiografia inicial parecia um pouco mais intensa, como o Luiz Antônio chamou a atenção. A gente tem uma placa aqui na DA proximal, aquela placa no ramo marginal, e numa projeção cranial a gente vê a placa proximal, uma placa longa, tá? Um pouco mais grave aqui junto à emergência desse ramo diagonal. Angiograficamente aí está na casa dos 50%, 60%, e uma placa um pouco maior aqui após esse outro ramo diagonal, que ela
assume um trajeto depois, até parece um trajeto intramiocárdio, onde tem esse quinkzinho, pode ser que tenha algum comprometimento de uma compressão extrínseca, uma ponte miocárdica. Aqui no spider, a gente vê aquela lesão da circunflexa, do ramo marginal da circunflexa, e é isso. Não, na verdade, o doente... O que acontece com esses pacientes quando chegam bloqueados para a gente? A gente primeiro passa o marca-passo para ter tranquilidade de poder atuar, né? Então, foi implantado o marca-passo transvenoso, o procedimento foi feito pela via femoral, e na sequência o André fez a coronariografia e, com o doente mais na mão, pôde proceder a angioplastia. Então, a gente viu aqui no filme, a gente tinha uma coronária direita ocluída no seu terço médio, foi realizada a angioplastia com um stent farmacológico, tem um relato da reversão do bloqueio atrioventricular logo após a reperfusão, e a gente ainda tem algumas outras lesões. Tem uma DA proximal com lesão do terço médio, também com uma lesão ali em continuidade com aquela ponte miocárdica, e uma primeira marginal também com uma lesão proximal. Então, agora que a gente pergunta o que fazer com essas demais lesões, né? Qual o segmento aí? A gente podia discutir essa questão da abordagem do infarto agudo com supra e doença multivascular, como é esse caso. Tem lesão na DA, proximal e média, tem lesão no ramo marginal também. E a direita, tinha uma placa que ocluiu. Vamos começar. Olá, por favor, da sua opinião. Era diabético? Não. Ele tinha feito um risco cirúrgico um ano antes, tinha o colesterol mais ou menos, e a médica falou para ele, você nunca vai ter nada do coração, apesar do irmão já ter tido um infarto igual e tal. E é curioso que, assim, a gente vê que esse tipo de apresentação de ST supra é muito mais comum no doente que é zero de estatina, ao contrário dos que usam estatina, vem para a gente normalmente de uma forma diferente, mais que uma oclusão arterial mais intermitente com STI. Isso é uma coisa interessante, porque houve uma mudança na história natural do infarto e é raro um cara desse nível não fazer uso de estatina. Que eu acho que assim, a gente tem que pensar nesse caso, assim, doença tratada, né, lesão ocupada tratada, se vale a pena ou não, né, fazer uma abordagem completa das outras lesões, considerando que tem uma lesão ali, né, moderada grave em DA. Eu acho que é o que o Flávio falou, que a gente discutiu bastante, assim, um paciente virgem de tratamento. Se a gente pensa em tratar esse paciente invasivamente, pensando no PRIME, né, nos outros estudos que mostram, né, no infarto com supra uma revascularização completa, a gente está botando aí mais 2 a 3 stents nesse paciente, o que a longo prazo vai ser ruim para ele. Eu sei que a curto prazo eu posso ter melhora, mas assim, esses pacientes, se a gente pensa em um desfecho de 1 ano, 2 anos dos estudos, é uma questão. Outra questão é a gente de fato tratar, só que esse paciente vai viver mais 15, 20 anos. E aí são 15, 20 anos com múltiplos stents. Então acho que ter bastante cautela na hora de considerar a intervenção nos outros vasos, um paciente que não tomava estatina, né, não tomava nenhum outro remédio diferente e agora está tratado. Então, ele estando tratado agora, a gente precisa ter realmente muito cuidado em pensar em intervir em uma outra lesão que não é uma outra lesão crítica. Constantino pediu a palavra, o Flávio e o Seta. E Constantino, o Luiz enfatizou, não é, a associação de lesão proximal de DA. Apareceu. Na verdade... A pergunta é mais maquiavélica, né? Apareceu a lesão, mas essa lesão ela precisa ser grave ou não para dar o bloqueio AV total, né? E esse raciocínio de abordar todas as artérias. As lesões são importantes para a gente raciocinar. Se eu preciso tratar a artéria relacionada ao infarto e mais alguma lesão naquele momento, naquela internação, numa nova internação, ou então eu tenho dúvida da lesão e preciso reestratificar. Essa tua dúvida, pelo menos uns 4 grandes trials tentando responder essa dúvida, não é o Constantino. Tem um roteirinho aqui que a gente botou, se você quiser falar. Não, mas vamos lá. O contexto clínico do doente é que vai definir, foi até uma pergunta dos residentes hoje cedo para a gente na hemodinâmica. O contexto e a apresentação clínica hemodinâmica na sala que vai definir o que a gente vai fazer naquele momento. Então, esse é um doente que a gente tratou a lesão culpada, não estava previamente antiagregado, que você vai somar uma intervenção no doente que talvez não esteja adequadamente antiagregado em outro vaso, a diferir mais um vaso que pode ter uma reação trombótica a curto, médio prazo, ele estava estável. Então, deixa eu acabar de falar.
Então, ele estava antiagregado, recém-antiagregado, a gente tratou a lesão culpada, ele ficou estável, maravilha, é o que a gente faria. Se esse doente estivesse em choque cardiogênico, com as lesões em outros vasos que pudessem ajudar a perfusão de outros territórios, eu talvez interveria em todas as lesões no mesmo momento. Essa é uma situação de exceção na nossa prática. Então, a gente só trata todo mundo, todas as lesões, eu acho que o Nelson tem a mesma ideia aqui, ó. Todas as lesões num paciente que estiver em choque cardiogênico não estiver saindo do choque. Esse seria o caso que eu trataria todo mundo no mesmo momento. As outras lesões, eu acho que vai depender se eu tenho isquemia associada ou não. Vocês poderiam me perguntar, Constantino, por que você não faz um FFR no momento desse paciente para ver se as outras lesões são importantes ou não? Eu não faria porque não foi testado no contexto do doente do infarto agudo instável, que você tem, a gente acabou de ver que tem vasoespasmo, uma vasoreatividade muito intensa naquele doente. Então, esse doente saiu do BAVT, reperfundiu a artéria, vamos deixar quieto, vamos pensar no que a gente vai fazer. A gente pode ter várias estratégias aí, eu posso ter uma estratégia de avaliação, eu tenho que tratar quem causa isquemia, não tenho que tratar quem causa estenose se tratar isquemia, isso é uma definição importante. Então, se esse doente tiver uma avaliação funcional a posteriori que mostre que tem isquemia, maravilha, eu vou tratar aquela lesão. Se eu a posteriori, 48 horas depois, se não tiver disfunção renal, levar esse paciente para a sala e analisar através de um FFR essas lesões e tratar aquelas que levam isquemia, eu vou estar com bastante informação que eu estou fazendo o mais correto para esse doente. Então a gente tem que tratar quem precisa ser tratado. A preocupação do Olavo de colocar 3 stents em 20 anos, se eles forem bem colocados, não tem problema nenhum. Em 20 anos as pontes também vão fechar. Então, eu acho que o raciocínio não é por aí. O raciocínio que a gente tem que levar em consideração é situação hemodinâmica desse paciente do momento, antiagregação adequada e a comprovação de isquemia para saber quem eu preciso realmente tratar nesse doente. A situação do infarto agudo dele foi resolvida naquele momento. Isso dá uma tranquilidade para a gente observar a evolução dele e até pensar qual a estratégia que a gente vai fazer de avaliação da isquemia dele, seja invasiva ou não invasiva. Acho que aí dá para a gente agir com mais tranquilidade. Flávio, as lesões residuais são significativas, são fluxo limitantes na sua avaliação ao final desse exame? Bom, então aí eu já cheguei, então essa decisão foi minha, entendeu? A dificuldade dessa decisão foi minha. Então eu já cheguei com todo esse quadro esclarecido, doente bem, tomando ticagrelor, já esperando para retirar o marca-passo, e eu fui ver o filme. E fiquei, obviamente vi essa lesão, oclusão total, e fiquei meio grilado em relação à lesão da DA, porque inicialmente ela parecia muito importante, mas depois foi feito vasodilatador e o doente... E podiam ser múltiplas lesões até quentes. Os estudos mostram que, preferencialmente, você só deve abordar todas as lesões na hora, se o doente estiver muito grave, porque são mostram que a morbidade de intervir no momento na lesão culpada e nas outras é maior do que fazer num segundo tempo. E acho que foi isso que o André resolveu. Então eu já fui ver esse doente 24 horas depois, já conversando com ele, disse assim para ele, vou ver seu filme, mas eu já li aí que você tem outras pendências, então eu vou lá olhar teu filme. Vi o filme e achei isso, eu achei que a lesão era ali, 60, é uma lesão intermediária e me preocupou, então, e principalmente porque o irmão dele tinha dito para ele que quando teve um infarto igualzinho a esse, fez uma estratificação no hospital. E ele me perguntou isso, o que eu faria. Então, eu olhei as lesões, conversei com o André, o André pelo telefone e vi com o outro André aí o filme. E fiquei meio assim na dúvida. Expliquei para ele assim que a gente poderia estratificar ele. Como as lesões dilataram, como o cara não tomava estatina, esse tipo de coisa, nada, eu achei que o procedimento poderia ser não por FFR, e sim por tipo uma pesquisa de isquemia não invasiva. Expliquei para ele também que os estudos mostravam que os múltiplos caminhos eram semelhantes, poder fazer agora ou poder fazer depois.
e conversei com ele das dificuldades e perguntei, ele estava louco para ir embora do hospital como todo mundo, e como eu também não fiquei tão seguro da necessidade. Por quê? Porque ele tinha alguma coisa no quadril, ele estava tomando ticagrelor, tinha feito um BAVT, eu fiquei meio grilado de fazer um DIP para ele. E aí optamos por fazer uma estratificação não invasiva 3 semanas depois, ter alta e estudar com uma cintilografia 3 semanas depois. E, infelizmente, 3 semanas depois veio o carnaval e ele vai fazer isso na sexta-feira e eu não vou ter essa resposta. Mas o que eu queria dizer é que tem recentemente publicada um estudo, até, eu tenho até ele aqui, que no JACC Intervention, que compara essas 3 estratégias, entendeu? Mostrando que intervenção na hora, intervenção posterior ou na alta hospitalar, e dizendo que os resultados são semelhantes. A única coisa interessante que fala é que a mortalidade, da mesma maneira do que o FEM, que a mortalidade diminui muito porque você intervém em artérias importantes. Então, diminui porque diminui a chance de uma revascularização de emergência. O que faz a gente pensar no estudo FEM, não é isso? Em que também aconteceu a mesma coisa. E que também, se o estudo COURAGE fosse feito agora com esses stents novos, se o resultado não seria diferente. Então, finalizando longamente, ele sexta-feira vai saber se tem carga isquêmica na DA, e a partir daí ele já sabe que, se tiver, vai ganhar um stent. É interessante comum isso, decisão. né, que a medicina realmente é uma ciência das verdades mutáveis, né? Porque até 2013, os guidelines, inclusive americano, europeu, todos falavam em classe 3, né, para intervenção de múltiplos vasos, no multivascular, na angioplastia primária. Agora isso foi reformulado, foi para 2B, quer dizer, isso já é possível intervir em casos selecionados, né? Então vamos ouvir o que o Daniel tem a falar Fernando, sobre isso. você roubou minhas palavras, eu estava querendo fazer esse comentário. Vocês estão fazendo muito round junto, é sempre a mesma ladainha. Não, porque acho que é para aproveitar e contextualizar para os residentes que estão começando agora, por que a gente está discutindo isso? Né? Por que a gente está dando tanto destaque a essa discussão do infarto com supra multivascular? Até bem pouco tempo, o Fernando está falando, as últimas diretrizes falavam que você, no infarto com supra, você tratava a artéria culpada e as outras artérias você deixava para um segundo momento. Numa outra internação, era uma indicação classe 3 intervir nas outras artérias. Mais recentemente, surgiram alguns trabalhos tentando propor múltiplas intervenções no mesmo momento. Chamavam isso, inclusive, de estratégia preventiva, angioplastia preventiva. E demonstraram resultados positivos nessa estratégia dita preventiva, onde você intervia em vasos, não na mortalidade, mas sim nas reintervenções futuras. Por que isso, de fato, não mudou a nossa prática clínica e a gente continua fazendo estratégias escalonadas? Essa é a questão. Então, essa questão da estratégia preventiva, ela não colou, ela não caiu na nossa prática, né? Mas nós estamos fazendo uma estratégia intermediária, digamos assim, onde a gente trata, num primeiro momento, o vaso culpado, e as outras lesões que sejam graves, na maioria das vezes, elas são tratadas ainda na mesma internação. Fazer ou não fazer FFR depende se você acha que aquela lesão é grave ou não. Se você tem uma lesão que já é grave, por si só, é lá de 90%, é numa artéria importante, não tem mais por que você fazer um teste funcional nessa lesão, pelo menos a meu ver. Agora, se você tem como ali uma lesão intermediária, onde você tem dúvida sobre a gravidade dessa lesão, aí faria sentido fazer um FFR. Perfeito. Na lista do Gamache, depois Nelson Dematos. Flávio. Só um comentário, assim, acho que concordo plenamente com o Seta, né, em relação a esses estudos mais recentes, em relação à possibilidade de abordagem de uma lesão importante na outra artéria, não no mesmo procedimento, mas talvez ainda na mesma internação. Mas o que eu queria assim, fazer um comentário, até pelo fato de ter residentes aqui, quando se levantou essa questão da associação da lesão da DA com esse BAV do paciente, só a própria
né? A experiência até dentro dessa instituição, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mecanismo fisiopatológico desse bloqueio atrofia na fase aguda do infarto inferior, possivelmente, que é até curioso que esse doente não tem ainda uma avaliação do ventrículo direito feita, né, por um ecocardiograma, mas deve estar associado à disfunção de VD. Esse doente deve ter comprometimento de VD, pela frequente associação que foi verificada nessa instituição há vários anos atrás. Isso não mudou. E o mecanismo é muito por mecanismo vagotônico. Ele pode não ter grandes manifestações, mas é suprarriciniano, responde à atropina, pode até ter o marcapasso, né, de stand-by, mas todos esses, a demonstração desse trabalho, eram altamente responsivos à atropina, e ainda lembrando que a instabilidade hemodinâmica pode, daí a importância da investigação do VD, pode ser por até uma disfunção de VD, Roberto, que precisa ser corrigido só dar um adendo. Então, responde à atropina, não tem correlação com a lesão da DA, e a importância da lesão da DA é essa que o CETA colocou. Vamos avançar. Só porque nesse infarto coronária direita, igual esse aí, terço médio, normalmente isso é isquemia do nódulo AV. Abriu o vaso, reperfundiu, funciona. Diferente de uma lesão de DA, que você tem uma isquemia maior do sistema His-Purkinje, ou uma direita proximal, que aí que você não tem nem onda P por isquemia do nódulo sinusal. Então, essa isquemia do nódulo AV reperfundiu, voltou a funcionar o nódulo AV. Nelson, pediu o pessoal para ser breve, para a gente ter um conteúdozinho para apresentar. Vamos ver se a gente consegue apresentar. Não, por favor, você fala. Algumas características, não só do paciente, também da angiografia, são fundamentais para a decisão na sala. Né? Você tem vários tipos de classificação de gravidade, de complexidade e de facilidade de abordagem. Então, esse também é um componente que tem que ser levado em consideração. Um outro dado que eu queria trazer a público é assim, na eventualidade da necessidade do marca-passo, se você já está com a guia cruzada pela lesão, e o paciente, na reperfusão, desenvolve o BAV, agrava o BAV ou faz uma sistolia, porque esse eventualmente pode vir a acontecer pelo reflexo, você pode usar a guia de angioplastia, colocar o eletrodo positivo, fazer um acesso na pele, fazer um dipolo na pele, junto, próximo ao coração, e fazer a estimulação através da guia de angioplastia. Isso pode ser feito sem qualquer complicação e sem necessidade de você colocar um marca-passo provisório no momento em que você eventualmente pode já ter feito uso de heparina, um antiagregante mais grave, mais intenso e que aumente o risco de sangramento ou alguma complicação da punção venosa profunda. Então, no momento da decisão, é importante que quem está na emergência tenha o cuidado, e se pretende levar o paciente à hemodinâmica, fazer uma consulta ao pulso radial. Ver se tem um pulso radial amplo, se tem uma artéria bem palpável, se não tem a direita, se tem a esquerda, porque, preferencialmente, cada vez mais, se usam os acessos radiais. Nesse caso, especificamente, o André optou pela femoral, mas dentro da nossa rotina, e é uma rotina mundial, é o uso do acesso radial. Então, dentro da anamnese, na sala de emergência, busca do pulso radial à direita. E, preferencialmente, se for ter, como vai haver, a necessidade de um acesso venoso periférico, que seja feito do lado esquerdo. Tá? Essa é uma lembrança que a hemodinâmica transmite em sessão clínica a todos os departamentos, principalmente a emergência. Muito bom. Flávio, por favor. Esse caso é um caso, assim, nesse momento, muito precioso para ensinamento para a gente. Porque eu no janeiro desse ano, estava numa conferência do American Heart Association e esse era o assunto. E perguntaram ao Patrick Ogara, que é o cara que escreveu os guidelines antigos e que reformulou, como você trouxe ele de indicação 3, e falou como é que ele se sentiu em trazer isso para uma indicação 2B e tal. Que, na realidade, o que aconteceu? Que, logo depois disso, cada vez tem sido mais demonstrado que essas lesões, é óbvio, se ela tem 90, 95, é moleza de resolver.
Mas lesões intermediárias, se são abordadas ou na internação índice ou a posteriori, a curva de mortalidade dos doentes é absolutamente diferente. Não se sabe se por melhora da isquemia, da mesma forma do FEM, ou se por ter evitado novas urgências e tal. Então, é um momento, esse é o caso certo na hora certa. Obrigado, Flávio. Bom. Thaís, por favor. Esse paciente demorou 230 minutos para poder ser tratado. Ele fibrilou dentro do outro hospital. Então, só para lembrar que, apesar de ter dado tudo certo, podia ter dado tudo errado, e que, na realidade, o fato dele ter seguido esse caminho não quer dizer obrigatoriamente que esse caminho deva ser repetido. André, aquela primeira opção, trombólise, versus a última, trombólise mais transferência, a primeira não existe. Ela acontece, mas não é esta a filosofia. Não é? Em especial em infartos complicados, extensos, associação de VD, inferolátero dorsal e por aí vai, né? Iniciar a trombólise e fazer a transferência. Né? Porque se você esperar para depois chegar à conclusão que não reperfundiu e está em choque cardiogênico, ou então uma arritmia intratável, para aí então ir atrás do transporte, né, você está perdendo tempo. Então, a estratégia é trombólise e transferência de imediato. Ela será sem a trombólise se houver o delta-T, ótimo, 30 a 60 minutos. Né, mas se não houver isso, deve ser feita a trombólise com a transferência. A gente já vê ali a redução do supro, paciente em ritmo sinusal, talvez uma onda aqui em D3 e AVF. O paciente ficou com uma disfunção leve do VEA, não há disfunção ventricular direita, ficou apenas com uma disfunção sistólica leve do VEA, uma cinesia inferior, inferolateral e segmento basal da parede inferoseptal. Vou passar aqui um pouquinho mais rapidamente nessa parte, para a gente poder fazer a revisão das medicações pós-infarto. Eu trouxe aqui essa tabelinha que compara as recomendações, tanto da diretriz americana quanto da Sociedade Europeia. Dupla antiagregação por 12 meses, beta-bloqueador aqui ele coloca como a americana como 1B e a Sociedade Europeia como 2A, e de resto as recomendações são muito semelhantes. IECA, para todos aqueles pacientes que evoluem com disfunção ventricular, IC, ou um infarto anterior, como recomendação 1A. Para todo mundo, IECA fica como 2A. E aqui as outras recomendações de aldosterona, para aqueles pacientes, inibidores da aldosterona, para pacientes que ficam com disfunção ventricular abaixo de 40%, ou diabetes, eles colocam como classe 1 para todo mundo, altas doses de estatina, reabilitação e a cessação do tabagismo. Esse paciente evoluiu assintomático, ficou com uma disfunção ventricular leve, no eco pré-alta, ficou em ritmo sinusal, o BAVT foi resolvido após a reperfusão. Como o Dr. Flávio já antecipou, a lesão culpada foi tratada e foi optado por um método de estratificação não invasiva ambulatorialmente. E ele foi de alta com dupla antiagregação, sendo o segundo antiplaquetário Brilinta, Liptor, dose de 80 mg uma vez ao dia, Divelol, Coros e Pantoprazol. Eu trouxe aqui uma rápida revisão da literatura sobre os novos artigos. Então, é basicamente isso que a gente estava conversando, que já foi amplamente discutido aqui. A gente sabe que aproximadamente 50% dos pacientes que têm síndrome coronariana aguda com supra têm doença multiarterial, e são pacientes de pior prognóstico. Né? Há um sinergismo de instabilidade entre as placas. Então, a gente sabe que são pacientes de pior prognóstico e que têm uma mortalidade até 2 vezes maior do que os pacientes que têm a síndrome e que têm a doença de um único vaso. Então, até um passado recente, até 2013, a abordagem da doença arterial coronariana, da síndrome com supra, em um paciente multivascular, tinha uma perspectiva. E aí, com os novos ensaios clínicos randomizados, tanto a Sociedade Europeia quanto a Sociedade Americana e a brasileira fizeram atualizações das suas recomendações. Então, em 2015, foram publicados os adendos, como nós já conversamos anteriormente, trazendo agora para uma classe de recomendação 2B, com nível de evidência B, tanto a americana quanto a europeia, e a brasileira ainda foi um pouquinho mais ousada, colocando a intervenção de forma escalonada com uma classe de recomendação de 2A. E aí os estudos que deram suporte, né, as evidências que deram suporte a essa atualização, os 3 grandes trials foram esses: o PRAME, o CUPRIT e o DANAME 3.
né? O primeiro em 2013, os outros 2 em 2015. O PRAME foi um estudo que randomizou 465 pacientes em 5 centros na Inglaterra. Os desfechos primários foram morte por causa cardiovascular, infarto não faltava e angina refratária. E todos, o critério de inclusão foram as lesões acima de 50%. E, nesse estudo, as abordagens das lesões não culpadas foram todas realizadas no procedimento INDEX. Foram todas no evento da angioplastia primária. E houve redução de risco relativo de 65% e redução do risco absoluto em 14%. Como crítica aqui ao estudo, fica que foi um estudo que foi encerrado precocemente. Encerrado precocemente por benefício, logo no início do tempo de segmento, mas a gente perde aí a evolução de como esses pacientes ficariam a longo prazo. E no grupo que não fez a intervenção nas artérias não culpadas, não foi empregado nenhum outro método adicional para avaliação de isquemia, né? Então, isso aí fica como uma crítica ao estudo. O segundo, que foi publicado, foi o CULPRIT, que foram 296 pacientes randomizados, os desfechos primários muito semelhantes, a não ser que ele coloca aqui morte por qualquer causa. O critério foram as lesões acima de 70%, e já que no CULPRIT, 30% dos pacientes tiveram as lesões abordadas de forma escalonada. 70% no procedimento INDEX e os outros 30% foi feita de forma escalonada num segundo momento, ainda na mesma internação. E houve uma diferença aqui de 10% no mês para os pacientes que tiveram abordagem multiarterial, contra 21,2% dos pacientes que tiveram intervenção só na artéria culpada. É um N menor do CULPRIT e com tempo menor de follow-up de apenas de 12 meses. E o outro e último estudo, o DANAME, tem um N, é o que tem o maior N, são 627 pacientes. Também houve diferença nos desfechos, e aqui, sim, os pacientes foram todos com intervenção de forma escalonada, sequencial, e eles usaram FFR no grupo que fez angioplastia multiarterial 48 horas após o evento INDEX. Também teve redução de desfechos, não teve impacto de mortalidade. A principal diferença foi na questão de revascularização por novas isquemia induzida, né? Reduziu a isquemia, necessidade de reabordagem. Trouxe aqui uma tabelinha comparando os 3 estudos, com que tratam todas as lesões no mesmo momento, de forma escalonada, usando FFR, os critérios, e que, de uma maneira geral, todos os 3 evidenciaram alguma forma de algum potencial benefício na redução dos desfechos. Com relação a essa questão de a gente abordar tudo no procedimento INDEX ou de forma escalonada, quando a gente faz uma análise bayesiana dos estudos que a gente vê que há uma tendência em melhores desfechos realmente quando a gente faz a abordagem de forma escalonada. Fato é que, como a gente já discutiu hoje amplamente, todas as estratégias têm seus riscos, têm seus prós e contras, têm suas vantagens e desvantagens, seja ela a menor volume de contraste que é infundido na estratégia mais conservadora. Todas as suas estratégias têm seus prós e contras, devendo a gente sempre individualizar. Existem algumas dúvidas que persistem, né? Qual o momento ideal, em quanto tempo fazer essa segunda intervenção, qual o momento ideal seria? A gente não tem essa resposta. Quais seriam os fatores limitantes para essa estratégia de abordagem multiarterial? E a gente também não tem uma análise de custo, uma comparação de análise de custo com prevenção de readmissões, para a gente saber se isso é realmente custo efetivo. Bom, para concluir, a gente vê que os estudos apontam para o potencial benefício da estratégia de revascularização completa na síndrome coreana com supra. A gente não tem impacto em mortalidade, mas tem outros benefícios, redução de isquemia, e a gente sabe que ainda há perguntas a serem respondidas. Então, assim, a gente sempre precisa individualizar a conduta em cada caso. Existem outros estudos que estão em andamento para sanar essas dúvidas. Vai sair um grande trial com 3.900 pacientes. E até como mensagem para os residentes que estão chegando agora, como o doutor Fernando já falou, o nosso aprendizado é constante. O que antes era considerado inapropriado, classe 3, hoje pode ter um potencial benefício. E, assim, toda pergunta é válida, toda discussão é válida. No final das contas, nenhuma discussão é trivial. Então, esse foi o objetivo de trazer o caso para a sessão. Muito obrigada. Nós vamos finalizar, mas como o Rangel pediu a palavra para mim, eu não posso recusar a palavra do Rangel. César Barroso, Rangel, por favor. Rangel Barroso.
Pode finalizar. Bom, primeiro, espetacular a apresentação da doutora, né? Ninguém comentou, só aplaudiu. Eu não dou os parabéns por ela ser mulher, porque a Miriam Leitão já escreveu no Globo hoje. Nós não queremos parabéns, queremos soluções para as mulheres. Agora, peraí, o comentário é o seguinte, Peraí, não era isso que eu ia comentar. Comentário é o seguinte, tardiamente usaram o pacote quase completo. Acabaram fazendo a atropina, botando o marca-passo, mas esqueceram do principal para completar o pacote, que foi a trombólise. E eu queria fazer uma pergunta sobre esses trabalhos. Quer dizer, eles são impactantes. Não, esses trabalhos são impactantes. Cezinha, era para você falar uma mas mensagem final. Não promover o debate, senão meu diretor científico Não, eu tenho vai brigar. uma dúvida. Eu tenho milhares de dúvidas. Na população que foi beneficiada com o tratamento completo, eu pergunto, existiram 2 subgrupos, o anteriormente bem tratado clinicamente e os virgens de tratamento? Isso é importante. Não, todos estavam tratados do ponto de vista medicamentoso. Ah, tá bom. Queria agradecer a todos pela sessão, acho que podemos debater bastante. E a doutora, muito obrigado.